Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa Esquina e hoje nós somos os alunos. Vem dar uma voltinha na minha lambreta e deixa de pensar no tal Vilela que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão sempre a preceito. Cá para mim no meu conceito, se é tão e tem que ter algum defeito. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, vê só como é bonita, é vaidosa, a rodinha mais vistosa, deixa um rasto de cometa, é baixinha mas depois parece feita para dois, sem falar nos etcéteras que fazem de nós heróis. Eu sei que tem um estilo gingão, a volta e meia vai ao chão, a quando faz de cavalinho, mas depois passa-lhe a dor, endireita o guiador e regressa de beicinho para o pé do seu amor. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, eu juro que guio devagarinho, tu só tens de estar juntinho por razões de segurança, e se a estrada nos levar noite fora até ao mar, paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar. E deixa de pensar no tal Vilela que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão sempre a preceito. Cá para mim no meu conceito, se é tão e tem que ter algum defeito. Se é tão e tem que ter algum defeito. Se é tão e tem que ter algum defeito. E é com António Zambujo que iniciamos mais uma edição das Conversas Esquina, a última, antes da partida para férias, e esta bem especial. Recebemos na nossa cadeira, com grande orgulho, com grande prazer, o nosso professor Marcelo Rebelo de Sousa. Muito obrigado, Ruben. É para mim uma grande alegria, um grande prazer, por várias razões. A primeira, porque você foi muito simpático e muito insistente. E a minha vida não permitia, e depois combinámos que vai ser queria antes da Copa, eu disse espé pela Copa, sim, depois da Copa, e durante a Copa insistiu, e mal acabado o Campeonato do Mundo voltou a insistir e marcámos. Em segundo lugar, porque fiz rádio, e costumo dizer várias vezes que foi o meio de comunicação social que mais grata recordação me deixou. Foi a rádio. Na rádio pode fazer-se tudo, em fato de banho, no meio do oceano, aquilo que não se pode fazer na televisão, porque custa uma fortuna arranjar os feixes para poder transmitir. Aquilo que não se faz na imprensa escrita, faz-se na rádio. É, portanto, um meio muito versátil. E então a rádio online é mais versátil de todas, porque se pode fazer ainda com mais facilidade. E tem um grande mérito, é uma grande caroliça vossa, porque sai do corpo. E depois, é um prazer fazer aqui no Técnico, por razões várias. Eu fiz parte da Assembleia Estatutária do Técnico, que aprovou os estatutos, não sendo do Técnico, obviamente, sou de Direito, os estatutos que hoje se aplicam aqui nesta grande escola, que é praticamente uma grande universidade, pertencente à mesma universidade a que pertence a minha escola, e faço parte do Conselho Consultivo do Técnico, portanto, estou quase a jogar em casa. Então, chute. Exatamente, só advertir aqui os nossos ouvintes que o que está a trabalhar é a nossa ventoinha, está muito calor no dia em que gravamos esta... Pois você bem tentou parar a ventoinha, mas não conseguiu. Sim, mas está muito calor aqui dentro, está muito calor aqui dentro. Deixe-me voltar a repetir, é um grande prazer, um grande orgulho recebê-lo aqui nas Conversas de Esquina. E é por isso que lhe pergunto, estou a conversar com o futuro Presidente da República? Isso é uma pergunta que, como é que eu hei de dizer, a qual eu responderia assim? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Porque, em primeiro lugar, o que acontece é que já são conhecidos quais candidatos, quer à direita, quer à esquerda,
à esquerda, embora ele nunca não tenha dito nada, o engenheiro António Guterres, que aliás é um homem desta casa, se formou nesta casa e brilhantemente, fazia parte da minha geração e eu acompanhei, porque na altura fazíamos parte do mesmo grupo católico, dito progressista, e estávamos juntos nas sessões com o padre Vitor Melícias e muitos outros, na Luz, com os franciscanos. Ele não se assumiu como candidato, mas eu acho que, com certeza, é o candidato, anda a dizer isso há muito tempo, de esquerda. E à direita, o PSD parece inclinar-se, a direção do PSD, para Pedro Santana Lopes, que foi assistente da minha faculdade, que não tenho a certeza de ter sido meu aluno, mas acho que sim, que foi meu aluno, mas foi certamente depois colaborador em cadeiras que eu regi, e apareceu agora, há pouco tempo, um outro candidato que não sabe ainda se quer ser líder do partido, se quer ser candidato presidencial, Rui Rio, que eu conheci muito bem porque foi secretário-geral do partido pela minha mão quando eu fui líder, e ele nos primeiros anos esteve comigo, 96, 97. E portanto quero dizer que, embora em teoria se diga que os candidatos se lançam por si, não são os partidos que os indicam, a prática é que havendo uma coligação, foi assim com a coligação AD de Sá Carneiro e de Freitas Amaral, quando há uma coligação, os dois partidos têm de acertar um candidato. Não dá para esperar aqueles que se apresentam, são 2, são 3, são 4, e depois, ora, cada um apoia o seu, ou é happening, não. E, portanto, eu acho que isto está muito encaminhado para o PSD e o CDS entenderem, com o PSD com um peso considerável, e se o PSD, a direção do partido, for para um determinado candidato, não vale a pena estar a especular sobre outros candidatos que se possam apresentar na área de centro-direita. Mas a Força Popular não levaria a considerar uma possível candidatura ao Belém? Mas isso é o argumento que os meus amigos apresentam e muita gente apresenta, que as sondagens até agora têm dado uma posição muito simpática em termos de simpatia, de notoriedade própria da atividade na comunicação social e de estar há muito tempo, portanto, na cena nacional. Agora, isso não basta. Quer dizer, não basta. Não basta, acho que vai haver no ano que vem, tudo indica, um calendário muito especial. Temos as legislativas. As legislativas e as presidenciais vão ser campanhas em simultâneo. Porquê? Porque o Presidente da República não vai antecipar as legislativas contra a vontade da maioria. E a maioria tem dito, ainda há pouco repetiu, que quer PST, quer CDS, que discorda da antecipação das legislativas para junho. Eu, por acaso, não era por razões pessoais nenhumas, entendia que devia ser em maio ou junho, para não encavalitar no orçamento para o ano seguinte, não encavalitar nas presenciais, num orçamento que é muito especial. Já aconteceu no passado haver isso, a sobreposição, quase, mas este ano, ou o ano de 2015 para 2016, é especial. Ora, sendo assim, em simultâneo, há tickets, aquilo que os americanos chamam tickets, e os brasileiros também, que é o PS, estamos à espera de ver qual é no ticket quem é o candidato a primeiro-ministro. Mas vamos admitir que é António Costa. Temos António Costa com António Guterres, tem de haver um ticket à direita de Passos Coelho e Portas com alguém, de alguma maneira, escolhido por eles, que tem o seu apoio, que não cai do céu. Não é uma situação, como muitas vezes dizem, semelhante àquela de Jorge Sampaio. Jorge Sampaio antecipou-se à decisão de António Guterres quando ele era líder e apareceu em abril ou maio do ano anterior para ser candidato, quando Guterres ainda não tinha escolhido o candidato. Mas primeiro não foi contra a posição de Guterres. Segundo lugar, Guterres não tinha já uma pré-determinação de candidato. E não havia coligação. Portanto, estes fatores pesam todos. E as pessoas que vêm de fora dizem, não, basta ser popular, basta ser simpático, basta ter muita simpatia, basta haver muita gente que quer. A coisa é um bocado mais complicada do que essa. Pedro Passos Coelho terá ficado arrependido de ter usado a expressão catavento quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa arrebatou o congresso do PSD no Coliseu de Lisboa? Não sei, isso é uma questão que tem que levantar ao próprio, não é? Tem que, se conseguir que ele venha aqui a uma entrevista, tem que lhe colocar essa questão. Mas sentiu-se traído pelo Primeiro-Ministro? Acha que lhe cortou as possibilidades que tinha de... Ali era o Presidente do Partido, não era tanto o Primeiro-Ministro. Era o Presidente do Partido, tem naturalmente as suas preferências. É legítimo que tenha as suas preferências e que prefira, por exemplo, um candidato presidencial de perfil baixo, parlamentarista. Quer dizer que, candidatando-se ele a primeiro-ministro, não queira ter um papel muito interveniente como presidente. É legítimo. E, por exemplo, é patente
que eu tenho uma visão do perfil do Presidente que não é essa. A minha visão do perfil do Presidente é de que o Presidente deve ter um poder interventivo, que está na Constituição, não é preciso rever a Constituição, mais amplo do que tem sido regra nos últimos Presidentes. Nos últimos Presidentes, com exceções, Mário Soares no final e Jorge Sampaio, quando tomou a decisão em relação ao governo de Santana Lopes, mas sobretudo Cavaco Silva tem tido uma visão muito parlamentarista do Presidente da República. E eu admito que Pedro Passos Coelho queira um candidato parlamentarista e não um candidato interveniente. Portanto, é uma posição legítima. Mas em termos pessoais e analisando todas estas questões de que temos vindo a falar, ficará aí alguma mágoa pela não candidatura? Nós estamos ainda muito longe das eleições. Se porventura se verificar que não há o contexto objetivo que permita uma candidatura, note bem o seguinte, aquilo que eu quis sempre na vida ser, desde miúdo, professor catedrático, dirá que agora foi um lapso, professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa. Até os meus colegas diziam, mas o que é que isso quer dizer, professor da Faculdade de Direito? Porque havia muitos amigos do meu pai que eram professores de Direito e eram professores catedráticos. Eu gostava de ter sido isso e fui isso e gostei de ser isso. Gostei de intervir na política. O que fui sempre por acaso. Quer dizer, eu acabei por ser líder do PSD por acaso. Porque, de facto, aqueles que eram para ser, o João Bosco Mota Amaral e o Joaquim Freire do Amaral, não foram, porque o Durão Barroso, que era para ser, naturalmente, porque tinha perdido com o Fernando Nogueira, e saindo de Fernando Nogueira era ele, não foi, porque o próprio Pedro Santana Lopes, às tantas também não foi. Quando fui candidato a Lisboa foi também por acaso, porque vários outros candidatos que poderiam ser membros do governo, ilustres, importantes, a Teresa Gouveia, a Carlos Pimenta, que foram falados, acabaram por não poder ser. E, portanto, eu fui sempre na política, nos cargos mais destacados que desempenhei, sempre aquilo que apanhou o que sobrava quando mais ninguém queria. Não quer dizer que eu não tenha ideias sobre o país, não saiba exatamente qual é o perfil que deve ter o Presidente da República. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é a pessoa ficar magoado ou triste se não se proporcionar a ser candidato presidencial. Temos um excelente comunicador que, por acaso, entrou no mundo da política? Eu diria que temos vamos lá ver, não fica bem elogiar, mas eu diria um francamente bom professor. Sim. Que depois acabou por ser comunicador, no sentido que todo professor acaba por ter de ser comunicador, se não deve dedicar-se à pesquisa. Um bom professor deve conjugar, por um lado, a capacidade criativa, de investigação e de criação, mas por outro lado, a capacidade de comunicação. Porque se não tem capacidade de comunicação, dificilmente pode ser um bom professor. Eu acho que sim, que tem sido um bom professor e que há quase 4 anos do termo da minha carreira, pelo menos no primeiro ciclo, isto é, na licenciatura, que é uma opinião que me parece pacífica da parte dos 25 mil alunos que tive, não é? Da maior parte deles, que depois projetou essa sua função pedagógica, primeiro na imprensa, desde muito cedo, na imprensa estudantil e depois na imprensa geral, depois na rádio e depois na televisão. E que esteve presente na política antes do 25 de Abril, fazia parte da lógica dos movimentos estudantis. Depois do 25 de Abril, fazia parte da lógica da criação de um partido. E fazia parte da lógica, no fundo, das funções que assina esse partido. Fui logo, muito cedo, dirigente nacional, e com 20 e poucos anos fui presidente da Distrital de Lisboa e depois fui candidato à Constituinte, mas não quis ficar na Assembleia da República. E depois, quando fui membro do governo, já uns anos mais tarde, ou quando fui candidato a Lisboa ou líder do partido, isso acabou por ser, como disse, fruto de condições imprevisíveis um ano antes, ou 6 meses antes, ou 3 meses antes, ou 2 meses antes. Há um amigo meu que costuma dizer o seguinte, que quem está à espera do cavalo de poder numa esquina determinada, não é, uma hora, de um determinado dia, de uma determinada semana, de um determinado ano, corre o risco de ter uma grande desilusão e de, se estiver muito frio, de apanhar uma gripe, etc. E tal. Não. Isto não é assim. As condições, quando foi da liderança do partido, eu lembro que Cavaco Silva decidiu fazer o tabu, ninguém esperava. Depois, o tabu demorou muito tempo.
Depois apareceu um congresso fruto desse tabu, em que Fernando Nogueira ganhou, com o Durão Barroso a perder por pouco. Depois Fernando Nogueira perdeu um pouco inesperadamente no início. Depois percebeu-se que sim, podia ser as eleições legislativas. Depois Cavaco foi candidato e perdeu as presidenciais. Depois Fernando Nogueira foi-se embora. Ninguém esperava que ele se fosse embora. Era natural que ficasse. Estava lá há 6 meses, no cargo, ou menos. E foi-se embora há 3 meses. Depois Durão Barroso, que era o sucessor natural, não foi o sucessor natural. Portanto, soma aí 7 imponderáveis. 6 ou 7 imponderáveis. Não foi um, foram 7. Que acabaram por conduzir a um resultado. E, portanto, houve tempos na minha vida em que dizia, nunca vou fazer isso, ou vou ser inevitavelmente isso. Agora, o que eu digo é, pouco provável que seja, mas não digo que é impossível. Também não digo, é de certeza, quando entendo que é pouco provável. Aprendeu o ditado, nunca digas nunca. Por exemplo. E a longevidade, e saindo aqui um bocadinho da política e centrando agora no comentário, como é que se explica uma longevidade tão grande de comentário em televisão e também essa passagem pelos 2 canais, TV, RTP, novamente TVI? Acha que o povo português reclama pela opinião de Marcelo Rebelo de Sousa? Não, isso acho um exagero. O português não reclama pela opinião de ninguém, não é? Os comentadores às vezes têm de si próprios opiniões excessivas. Não se leva a sério? Acham, não é levar a sério, tenho a exata noção. Para ser um bom comentador eu tenho que ser um bom analista de mim próprio. Como é que eu posso analisar os outros se não começar por me analisar a mim próprio? Mas, portanto, tenho a noção exata daquilo que corre bem, do que corre menos bem e das limitações. E, portanto, nunca caí naquela posição que é tentadora, em quem tem alguma influência, que é achar que tem uma influência, que de facto não tem. Portanto, eu costumo dizer que os comentadores nem têm tão pouca influência quanto pensam os comentados, nem têm tão grande influência quanto pensam eles próprios. O que é que eu acho que pode explicar esta durabilidade? Talvez há assim alguns fatores. Primeiro, a experiência de imprensa escrita. Fez-me bem. Ali escrevia muito, mas permitiu-me começar por onde devia ter começado. Quer dizer, comecei pela imprensa escrita, não comecei pela televisão, nem comecei pela rádio. Depois a passagem pela rádio, porque a rádio é muito rápida. A televisão ainda é mais, mas a rádio é muito mais rápida do que a imprensa. E isso permitiu-me começar a reajustar a mensagem. Os meus primeiros programas radiofónicos tinham 1 hora, duração às vezes 1 hora e tal duração. Era um programa chamado Exame. Não foi o primeiro, tive outros. Primeiro na Rádio Comercial e na Rádio Renascença, que eram curtinhos. Cheguei a ter um programa que tinha 1 minuto, na 24ª hora. E num minuto eu tinha que fazer um comentário rápido. Bom, mas a análise assim longa na TSF era 1 hora e tal. Depois, na televisão, tive de encurtar. Cheguei a ter programas na TVI, da primeira vez, de quase 1 hora. Sim, na altura do Júlio Magalhães. Exatamente, do Júlio Magalhães, do Zé Carlos Castro, da Ana Sofia Vinhas e tal. Ultrapassava 1 hora. Andava à volta de 1 hora. Uma brutalidade. Depois encurtou muito na RTP, por causa dos futebols, por causa dos horários. Aí chegou a ser a 12 minutos, 19 minutos, com 12 minutos. Pedroso, bom, com a Flor Pedroso. E, portanto, o que é que acontece? É que quando voltei para a TVI foi um compromisso, portanto, uma coisa que flutua entre os 25 e os 40 minutos. Agora está um bocado mais longo, mais com os Dito Sousa, é um bocadinho mais curto. Meia hora, mais coisa, menos coisa. Outra coisa que pode ter ajudado é o seguinte, eu ensinava aquela matéria que estava ali a comentar. Eu ensinei ciência política. E, portanto, muitas das coisas que eu estava a comentar, eu estudava e ensinava aos meus alunos enquanto professor, enquanto investigador. Terceiro aspecto, eu tinha estado do outro lado. E, portanto, mas não estava. Não estava. A minha experiência é a de que não se deve ser ao mesmo tempo comentador e ator político. Eu tive fases na minha vida quando não vinha em que era. Mas não é bom. Não é bom. Tu fica sempre limitada. Quer dizer, fica sempre a pensar o que é que eu posso ser, o que é que não devo dizer, porque no fundo vou fazer isto ou aquilo. Mas vi o outro lado. E, portanto, percebo que, por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes não percebem é que a psicologia política é fundamental. As pessoas às vezes fazem ou não fazem certas coisas, não por causa das doutrinas, das filosofias, das ideologias, das ideias, mas por razões pessoais. Porque gostam ou não gostam. Porque alinham ou não alinham. Porque perceberam ou não perceberam. Porque descolaram da realidade ou não descolaram. Por razões que têm a ver com a sua vida pessoal, ou com a sua vida no quadro de um partido, ou com a sua vida às vezes familiar, ou com a sua vida profissional. Bom, depois,
Depois eu acho que há uma coisa importante que me preocupou durante muito tempo, agora, que diabo, já estou tão velho, que tenho a noção exata de que o tempo que tenho pela frente de comunicador é mais curto que o tempo que tive atrás de mim. E estou sempre muito atento a uma coisa fundamental. Não há nada pior que a pessoa sair tarde demais. Mas impôs assim um prazo de validade. Tarde demais. Portanto, o que significa o seguinte: eu agora tenho um contrato que é mais 1 ano e 10 meses. E nessa altura vou avaliar se ainda fico mais tempo ou não. Vou avaliar olhando para a audiência, se as pessoas ainda me veem ou não veem, se eu estou a gostar ou não estou a gostar, se a TV está a gostar ou não. Bom, agora há uma coisa certa, eu tento inovar. Quer dizer, aquilo que eu faço hoje não tem nada a ver com aquilo que eu fazia na televisão em 2000. Ou na TV, ou na RTP em 2006, 2007, 2009, 2010. Há perguntas de telespectadores. No momento em que estou a gravar isto, já sei e já anunciei que no próximo domingo vou ter perguntas ao vivo. É a primeira vez que se faz, em direto, perguntas a um comentador político, ao ar livre ainda por cima. Portanto, é uma ideia um pouco louca, mas vamos ver o que está. Será no Algarve? No Algarve, é um pouco louca. Depois, o que é uma chatice, porque obriga-me a ir lá e voltar no mesmo dia, porque eu estou nessa altura ainda cá a trabalhar, mas como a TVI tem lá uma festa na véspera, está lá toda a... Entourage. Não, entourage, estão lá as câmaras, estão lá os meios técnicos todos, e portanto tem de ser feito lá. Mas isto para dizer que a cada momento eu estou a pensar o que é preciso cortar ou juntar. Os livros, quando é que devem ser? No princípio, no meio, no fim? Já foram, nas várias posições. As notas, grandes, pequenas, como? Quantos temas? Muitos, ou um só tema com muito tempo? Ou um grande e vários pequenos? Portanto, eu admito que, e isto aplica-se a mim como se aplica a outros comentadores, que a possibilidade de irem recriando aquilo que fazem possa fazer durar um pouco mais a sua presença na televisão. Admito. Mas o próprio é ser mau juiz de si mesmo, mesmo quando é muito feroz. Eu sou um juiz feroz daquilo que faço. E nesta vida do documentário, perdem-se muitos amigos? Isso aí ganha-se muita chatice. O ser é mais chato, não tem comparação com ser professor. Ser professor praticamente só se ganha amigos. Mesmo aqueles alunos que reprovam, desde que se explique o que é que aconteceu, ou que ficam aquém das expectativas, desde que realmente a pessoa faça aquilo que deve fazer um bom professor, deixa um traço de amizade e de gratidão no ensino que não há na política. Na política já é mais difícil. A gratidão é muito relativa, só depois de morto. É muito raro em vida as pessoas ficarem gratas, ou é preciso passar muito tempo e tal. Há exceções, mas é assim. Na comunicação social, há gente muito grata, de facto há. E eu pude acompanhar isso. Primeiro era por carta, depois passou por ser por fax, depois passou a ser por mail, porque já procurei essas fases todas. Mas perde-se, não direi perder muitos amigos, mas arranja-se muita chatice com muitos amigos. Na política também, se a pessoa for cortante, mas na comunicação social mais, porque como é evidente, são mais temas, são mais semanas, são mais meses, são mais anos e são mais pessoas envolvidas. E ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta. Mesmo quando admite depois que foi justa a crítica, na altura ninguém gosta. Então, aqueles que estão na política ou que têm poder económico não gostam porquê? Porque estão metidos a fazer coisas. E é essencial para eles, naquele momento, que digam bem deles. Não serve nada mais tarde virem a reconhecer que aquilo foi justo. Precisam de apoio para uma lei, precisam de apoio para uma medida, para ganhar uma eleição, precisam de apoio para uma decisão económica, uma estratégia empresarial e tal. E, portanto, quando surge uma crítica ou um comentário crítico, as pessoas acham sempre que é na pior altura. Porque é a altura que é crucial e que justifica o comentário. E, portanto, o que é que acontece? Noutros tempos, as pessoas tentavam prevenir e falavam antes. E mandavam papéis, e de uma forma, aliás, às vezes inteligente, que é preciso se informar sobre isto, e olha, é isto assim, e aquilo acolá e tal, e às vezes era útil, outras vezes percebia-se claramente que era para vender um peixe. Outras vezes reagiam a posteriori, a seguir, quer dizer, criticando, telefonando, protestando, ou a mim, ou à pessoa que me entrevistava, ou que falava comigo. Aconteceu algumas vezes, mas a mim muitas vezes.
E, portanto, eu confesso que, por exemplo, havia uma tática que era estarem à minha espera. Algumas pessoas, quando eu entrava no estúdio da TVI, chegou a isso. Havia casos picantes. Eu lembro-me de um caso que envolvia uma questão de uma ação, de um processo, contra uma pessoa que era meu amigo, minha amiga, e que estava a braços com um processo, por causa de má gestão de uma determinada atividade cultural. Pois eu ia chegar à TVI, lá estava ele à minha espera, para explicar que não sei quanto e tal, em cima da hora, porque achava que é melhor ser agora que está mais fresco. Ele assim não se esquece e tal. Outra coisa isso acontece muito, pessoas escrevem livros e que deixam, ou que estão à minha espera, à porta da TVI para entregar o livro. Para ter certeza de que eu não tenho coragem de dizer que não falo no livro naquele dia e tal. Como é que eu posso falar muitas vezes porque não li o livro? Acabo de receber o livro. Bom, ou então, os telefonemas de última hora. Às vezes acontece. E tem-me acontecido também nos últimos tempos. Que eu estou para sair de casa, para ir para a TVI, e há gente que me telefona. Eu chego sempre tarde. Chego, portanto, aí por volta das 8h30. 8h30. E, portanto, parto de casa por volta das 8. 8h05. Já para abreviar o período de encontros de terceiro grau na TVI. Bom, e começo a receber telefonemas ali por volta das 6h30, 6:15, 7h, 7h15, 7h30, que me atrasam. Porque eu estou a pegar uns livros a pôr na mala, porque estou a arranjar os papéis e tal, portanto atrasam-me. E várias vezes tenho saído atrasado de casa, por causa de conversas, é que eu quero ser bem educado com as pessoas, não quero desligar. Não é? Às vezes tenho a tentação de desligar o telefone, mas posso ter a vantagem de estar ligado por outra razão qualquer. Resumindo, isto para dizer que há pessoas que acabam por cortar relações, ou por suspender relações, ou por amoar durante um período mais ou menos longo, por causa daquilo que eu digo, de facto, no meu comentário. Falou aí há pouco, no início da nossa conversa, do comentário, da questão de se levar a sério, de ter a importância que se tem, a importância relativa, mas falou aí nas chamadas, nas esperas, entre aspas, que lhe fazem também mas eu acho que acontece com todos os comentadores. Mas não sentem um poder relativo de influência? Não. Quando era novo, confesso-lhe, escrevia, por exemplo, a página 2 de Expresso. Houve alturas em que eu achei que tinha alguma influência, até por isto, porque na altura, mais do que hoje, dava nova informação, dava muita informação. Estava-se a viver o período final da ditadura ou a Revolução, e as pessoas iam ter, em plena final da ditadura, a ver se passava nas entrelinhas, na censura, ou na Revolução, para veicular a informação, e vinham trazer as movimentações militares, o A contra o B, este grupo ali, esta sensibilidade, há estes problemas no governo provisório, aquilo, aquilo outro e tal, movimentações partidárias e tal. E, portanto, um atrativo adicional das análises, não havia muita gente a fazer análise naquela altura, houve uma fase em que mesmo não havia o jornal, nem havia o Tempo, o Expresso era o único semanal, e tinha 2 edições, chegou a ter 2 edições, ao sábado e à quarta, o Expresso Extra. Tal era o ritmo da Revolução. E então o que acontecia era que, nessa ocasião, as pessoas iam ler também pela informação. E havia um poder adicional. É que a análise dava informação que as pessoas não tinham. E queriam saber. Isso influenciava. Eles saberem mais e tal. E eu, naquela altura, era-se novinho, tem-se 20 e tal anos, e a pessoa acha que se é, não sei, o centro do mundo, mas acha-se que, percebe, primeiro que se é eterno, e depois se é mais poderoso do que realmente se é. E, portanto, houve, admito, fases mais jovens em que eu achava que tinha um certo poder comunicacional ou mediático, de facto, na imprensa escrita. Pois na imprensa radiofónica é mais relativo, porque já é uma análise mais para um público limitado, que tem paciência para estar a ouvir. Aquilo era ao meio-dia de domingo. E então, naquela altura, muitos dos meus amigos diziam, mas que chatice, porque é a hora da missa e tal, então era repetido segunda-feira ao fim da tarde. Bom, mas num caso como no outro, quando as pessoas iam de carro para no meio do trânsito para casa. Mas de facto, eu tenho a exata noção de que é muito excessiva a ideia que têm, por vezes, os comentadores, pelo menos, acho eu, pode ser que outros achem o contrário, de que o seu poder é um poder de influência muito grande. Acho que não. Marcelo professor, Marcelo comentador, Marcelo político, Marcelo cidadão, são 4 personalidades que convivem bem juntas? Convivem, há umas que eu prefiro a outras, quer dizer, eu prefiro... Qual é neste momento a sua preferida? Eu prefiro o Marcelo Pessoa.
o ser como sou. E que às vezes não aparece, embora a televisão seja muito transparente. De facto, a televisão capta muito os sentimentos, as reações, os dias em que está alegre, em que está triste, a boa disposição, a má disposição, e tal. Mas de facto, muitas vezes não aparece a pessoa que se é, não é? E esse aspecto é um aspecto fundamental. Por exemplo, há dimensões minhas, de que eu não estou a falar no comentário, expressamente, são fundamentais. A dimensão pessoal familiar, não é? É muito importante em relação aos meus filhos e aos meus netos. Agora, à distância, porque estão no Brasil, sim, não é? Portanto, que é um drama. Agora estão cá, neste momento, mas partem domingo, não, infelizmente partem já sexta-feira. E de manhãzinha. Depois, a parte religiosa, para mim, é fundamental. Eu pertenci a uma geração em que, sendo embora, como disse, um grupo de católicos que era uma minoria em Portugal na altura, que eram católicos mais avançados, católicos progressistas, e esse é um lado muito progressista que eu mantenho ainda na minha maneira de ser, foi muito marcado pelo Concílio Vaticano II, e isso marca muito nos comportamentos, na minha maneira de ser, na minha maneira de viver e tal. Outras atividades que faço, que também gosto muito delas, em IPSS, o fase em que tive algum papel como que voluntariado e de apoio em cuidados paliativos e tal. Portanto, há aspectos da vida pessoal que para mim são fundamentais, mas as pessoas não conhecem nem têm de conhecer normalmente. Depois, daquelas que mencionou, aquela que eu gosto mais é o professor. De facto, é que me dá mais gozo. É evidente que à medida que vou envelhecendo, é mais cansativa. Para dar aulas para 300 alunos ou 400 alunos, é mais cansativo quando se tem 65 anos do que quando se tem 25 ou 30 ou 35, porque o tempo de atenção é menor. Não aguentam tanto tempo de atenção, porque o poder de concentração é também menor. Esta é a geração do zapping e, portanto, da mudança de ritmo e da mudança de assunto e da mudança de atenção. Porque não é a mesma coisa ensinar como eu ensinava há 10 anos, ou há 20, ou há 30, ou há 40 e ensinar hoje. Portanto, é diferente. Não em mestrados ou em doutoramentos, não em anos finais, mas em turmas grandes é completamente diferente. Mas isso eu adoro. Adoro, de facto. Embora reconheça que a capacidade de investigação e a própria capacidade de ensino se vai limitando com o tempo e com a idade. Não tenho ilusões sobre isso, mas gosto muito. Depois, a comunicação, também gosto. Nomeadamente, uma comunicação que faço muito, que é conferências, palestras, debates, colóquios, seminários. Não há semana em que eu não tenha 3 ou 4, por todo o país, o que é muito desgastante, do ponto de vista físico, do ponto de vista financeiro também, porque não são pagos. Em Lions Clubes, eu sou Lion, em Rotários, eu sou Rotário, em movimentos religiosos, em paróquias, em escolas, muito em escolas básicas e secundárias, não só em universidades ou politécnicos, mas que eu acho fundamental, porque é a única maneira de eu perceber, até para o comentário é muito útil, o que as pessoas sentem e pensam. Obriga-se a conhecer o país real. Não, mas não obrigo nada, que eu tenho muito gozo nisso. Eu sou um curioso, eu tenho uma curiosidade ilimitada. Por exemplo, eu vou todos os dias nadar, como é público e notório, no mar. E saio da minha casa, agora vou à praia mais próxima, porque é o mais rápido. E, portanto, são 8 minutos, ou 7 minutos, o que no inverno é muito agradável, não é? No verão não é fundamental, mas no inverno, ou no outono, ou na primavera, como foi esta, é muito agradável, para ir à chuva, ou para ir ao frio, para voltar ao frio. E quando está melhor tempo, há lá sempre gente, um grupo em frente da Câmara de Cascais, de antigos pescadores, estão reformados, normalmente de esquerda. Muitos andam ali pelo PC ou pelo PS. Há outra gente que não é tão alinhada assim. E eu tenho todos os dias ali, como quando vou fazer compras, e por maioria de razão, quando faço essas palestras, conferências, tenho barómetros que me permitem saber exatamente o que é que eles pensam desta medida, daquilo, daquilo outro, tal. Característica, mas não é científico, não são sondagens científicas, não são. Mas dá para perceber perfeitamente o que é que nas várias sensibilidades se pensa sobre aquilo que está a acontecer e tal. Depois, como lhe digo, aquilo que foi mais ocasional foi o Marcelo Político. Sim. Foi. Quanto ao Marcelo Cidadão. O Marcelo Cidadão não se separa do Marcelo Professor. Eu muitas vezes digo que dar uma aula é um ato político.
no sentido amplo de política. Nós, em Portugal, temos a ideia de que políticos são aqueles que aparecem nos telejornais, nos jornais das 8, nos jornais da noite e tal. Não são, políticos somos todos nós. E quando não somos, depois fazemos mal, porque queixamos-nos de que os outros fazem o que lhes passa pela cabeça, mas quem os escolhe somos nós, e quem os deve controlar somos nós. Bom, se não controlamos, fazemos mal. E portanto, alinho no maior número de movimentos de cidadania, desde sempre, associações cívicas, associações culturais, não tenho tempo muitas vezes para isso, mas pertence a não sei quantas, e PSS já disse. Porquê? Porque acho que isso é fazer política como cidadão. E é uma política fundamental. Fundamental. Então, em tempo de crise, o papel das instituições de solidariedade social foi crucial. Mais importante que o governo, não é? Eu até acho mais importante que o governo, porque o governo podia ter planos formidáveis e tal, e se não houvesse quem junto de... Quando falha a rede pública ou quando ela não está em condições de... Teve que ser a rede social não pública, não é? Baseada, no fundo, do chamado terceiro setor. Mas, enfim, quero dizer, também não quero falar muito de mim. Mas, cortou-me a próxima pergunta, mas vou arriscar. Não, mas toda esta exposição pública que tem de notoriedade... Essa é a parte chata também. Obrigou a blindar a vida pessoal? Não, porque o problema é o seguinte, o que acontece? Hoje, permanentemente, sobretudo, tenho que fazer declarações de interesse, é uma chatice. Aliás, só não faço todos os dias, sobretudo, senão me sabe. Eu digo, vou comentar António Costa, teria que dizer cada vez que comento, meu amigo, meu antigo aluno, que foi isto, aquilo, António Vitorino, meu antigo assistente, meu orientando de doutoramento, tal. António Zé Seguro, grande amigo do irmão meu, mas eu não conheço muito bem, e o meu irmão chateia-me todas as semanas por causa dele, que é o maior amigo e tal. No PST, nem falar, porque então aí em cada esquina um amigo. Não é? Bom, era uma chatice. E por aí adiante, então... na vida económica, na vida financeira, na vida social e tal. Mas as próprias relações pessoais... eu passo a vida a ter de fazer essa declaração de interesse e o que é facto é que depois a pessoa perde uma parte considerável da intimidade, da reserva da intimidade da vida privada. Sim. Vou tomar banho na praia, eu não posso impedir que me fotografem, não é? Estou lá com os netos ou com os filhos e tal, era uma das zangas da minha nora, quando estavam em Portugal, é que ela não queria que os netos, por razões de segurança, achava ela, fossem fotografados. E era muito difícil estar a pedir permanentemente às pessoas. Hoje basta uma pessoa que está ali ao lado, fotografa, mete no Facebook, não é? Sim. Não é meter na comunicação social, e o Facebook tem não sei quantas pessoas e tal. Depois é reproduzido e tal. Mas não é só isso, eu às vezes vou apanhar aviões e perco aviões porque há uma pessoa que quer falar comigo e tem muita urgência a falar comigo, contar uma história muito urgente e tal, e diz, olha, eu vou mesmo em cima da hora, mas tem que ser agora. E provavelmente tem que ser agora, porque nunca mais vejo aquela pessoa na vida. E tem que ser. Vou na rua, portanto, eu não nos restaurantes, mas isso, toda a gente com alguma notoriedade pública sabe isso, não pode almoçar sozinho, não pode fazer compras sem haver logo uma questão, uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, E, portanto, a vida privada fica muito reduzida. E foi a razão pela qual eu passei a tomar isso como um dado assente e até a fazer alusão a isso. As pessoas hoje já praticamente sabem o que é que eu tomo ao pequeno almoço, o que é que eu como ao almoço, o que é que eu como ao jantar, a que horas é que durmo, quantas horas durmo, aquilo que normalmente a vida privada. Amanhã, se houver um problema de saúde, bater aqui na madeira, mas não é madeira nenhuma, não sei, é uma chatice e tal. Eu sinto-me na obrigação de comunicar, olha, foi descoberta esta doença que é uma chatice e tal, e portanto eu tenho este problema, não tenho este problema e tal. Faz parte do preço da notoriedade. E essa notoriedade criou-lhe amigos, pessoas que se sentem próximas de si sem o conhecer. Eu devo dizer o seguinte, os amigos, grandes amigos, os meus grandes amigos vêm da infância e da juventude e da adolescência. Portanto, os meus grandes amigos é, por exemplo, o Eduardo Barroso, que foi meu amigo há 1 ano e meio de idade, e continua a ser meu amigo até hoje. Vários amigos da escola primária, na altura chamava-se assim, vários amigos do Liceu Pedro Nunes, vários amigos da Faculdade de Direito, depois vários amigos das experiências jornalísticas. Esses são os grandes amigos. Depois da política também ganhei alguns amigos que não tinha antes, mas que não têm o grau de amizade desses amigos. E depois, no convívio, através dos anos, na comunicação social, como nos sítios por onde tenho passado, ganho amigos. Mas não são tão fortes quanto são os amigos antigos. Bom, agora aquilo que está a dizer é que as pessoas acham que eu sou uma espécie de primo que aparece a tomar café com eles à mesma hora e sem pedir licença.
E como as pessoas vivem muito sozinhas, então no tempo de crise a solidão é um horror. É uma forma de se sentirem acompanhadas. Mesmo quando não interagem, acham que quase interagem. E por isso é quando os encontro na rua, dizem olá, e falam como se fossem meus primos. Eu não posso dizer que não, porque eles veem-me assim. Eu não os vejo, mas eles veem-me como se fossem. E portanto, o que é que acontece? Tenho muita gente que me conta coisas da sua vida pessoal e familiar, que me pede apoio, sobretudo neste período de crise, há muitos anos já, que me pede ajudas, que me pede para publicar manuscritos e para editar livros, que me explica problemas que tem com os vizinhos, que me faz queixas, que eu sirvo como confidente, porque as pessoas não têm mais ninguém, e depois muitos deles eu percebo que acabam por fazer isso para 4 ou 5 pessoas mais notórias, não é? Para o professor de justiça, às vezes, para algum outro governante, para um autarca, na freguesia ou no município, para alguns amigos ou vizinhos, e depois para mim. E acham que eu posso resolver, e às vezes eu posso ajudar a resolver. Não posso ajudar a resolver todos os problemas, que são muitos, não é? Então, em tempo de crise, são muitos. Porque não são só problemas financeiros, esses são imensíssimos, mas são problemas psicológicos, não é? Pessoas que querem uma conversa. E depois eu tenho a primeira conversa e diz, fez-me tão bem, tenho que me receber agora todas as semanas ou todas as quinzenas. Isto com uma pessoa é como o outro. Agora, com dezenas de pessoas. Como? E depois como dizer-lhes que não. Claro que os meios facilitam isso. Sim, mas depois como passar noites inteiras a responder a mails em que as pessoas me colocam, não perguntas para a televisão, mas perguntas da sua vida. É um lado de que as pessoas não se dão conta. E que é um preço grande que se paga, porque depois também não é justo a pessoa não responder, não dizer nada. É injusto, é um bocado ingrato mesmo, porque as pessoas estão ali a ver e esperam um conselho sobre orientações de curso, pessoas que eu não conheço, jovens, que me devem emigrar ou não nestas condições. Devo ir para aqui ou para lá? Eu marco uma reunião para perceber e dar a minha opinião, ou encaminhar alguém que... Mas agora multiplica isso por muita gente. É mais complicado. É por isso que dormir é uma perda de tempo? Não, é por isso que eu me comecei a habituar a não dormir. Eu acabo por dormir menos, e agora estou a dormir mais do que dormi sempre. Porque, normalmente os mais velhos dormem menos, eu estou a dormir mais. Porquê? Porque é que eu dormi pouco? Porque no tempo da censura eu tinha que ficar num restaurante à espera que viessem as provas da censura. E, portanto, ia para casa às 1, 2, 3, 4, 5, 6 da manhã, e no dia seguinte tinha que dar aulas. Porque as provas da censura não vinham todas na sexta para sábado, vinham à terça, à quarta, à quinta, à sexta, à quinta, bom. E, portanto, tinha que estar às 9 horas a dar aulas. Eu via no Monte Estoril na altura. E, portanto... tinha de ir, na altura não havia autoestrada, havia só aquela mini autoestrada até ao Estado Nacional, e depois era a Marginal. Eu achava, aliás, que um dia morria na Marginal, porque ia com tanto sono às tantas da manhã, e aconteceu-me uma vez que choquei contra um candeeiro, porque ia com tanto sono. Mas isto para dizer que... E depois veio a Revolução, e a Revolução era dos homens sem sono, que tudo se passava de madrugada, não sei porquê. As pessoas de manhã estavam a empatar jogo na grande área, e depois à noite é que estava a fúria revolucionária. Bom, e portanto, para cobrir isso, e para fazer 2 jornais numa semana, dando aulas e implantando um partido. Porque eu tinha sessões de implantação de um partido todas as noites. No meu Fiat 127 branco, que fez não sei quantos, 200 e tal mil quilómetros, eu andava a correr o país. Quando não havia autoestradas, portanto, quer dizer, ir a Beja eram 6 horas, voltar mais 4 horas, voltar mais 4 ou 5 horas. Resultado, não dormia, não porque não gostasse, mas porque não tinha tempo para dormir. E depois, claro, desabituei-me de dormir. Somos um país cheio de pontos de interrogação e doente? Não, somos um país que mudou muito em muito pouco tempo. E as pessoas fingem que para o bem e para o mal? Que não houve essa mudança. Mudou, ponto final, parágrafo. Éramos um império, deixámos de ser, à frente de 500 anos. Não éramos uma democracia, passámos a ser. Não estávamos integrados na o que se chama hoje União Europeia, passámos a estar. Tínhamos uma economia muito diferente, uma parte para a África, outra parte para a Europa. Passámos a ter uma economia completamente diferente, que já foi nacionalizada, já foi desnacionalizada, mudou muito. E isto tudo aconteceu em 20 e tal anos. E quando isto acontece em 20 e tal anos, afetando a vida de muita gente, só os que regressaram da África foram 600 ou 700 mil, isto quer dizer que mexe com a nossa maneira de viver.
Os mais novos têm dificuldade em perceber isso. Quer dizer, o que era viver nos anos 60 ou no começo dos anos 70 e mesmo nos anos 80. Mas eu sugiro um bom exercício. Vão à RTP Memória um dia, se tiverem paciência, e vão ver programas e programas de musical, portanto, programas musicais, que lá passam 1 ou 2 vezes por semana, aí pelas 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite. E depois vejam no fim em que data é que foi feito o programa. Porque parece que foi feito há 100 anos, há 100 e tal, e foi nos anos 90, a princípios dos anos 90, já anos 80, já depois da Revolução. E como é a cores, já depois de haver televisão a cores. Porque apesar de tudo o país mudou muito, mas o ritmo de mudança que foi profundo não foi visível. Da maneira como as pessoas falavam, nas anedotas, do tipo de humor, nos espetáculos, na televisão que havia, não foi muito visível no final dos anos 70, nem 80, até ao início dos anos 90. E nós olhamos para aquilo e dizemos, que coisa tão antiga, já ninguém usa estas expressões, nem faz isto, nem este tempo, nem estas músicas e tal. E foi há 20 anos. E depois, nestes 20 anos, estou a falar 93, 94 para 2014, foi uma mudança alucinante. No mundo, na Europa e cá. O somatório destas mudanças mexe com uma sociedade. Mexe com uma sociedade. E, portanto, aqueles que acompanharam isto e que estão hoje já na minha idade, ou mais velhos do que eu, sonharam coisas que não estão a encontrar para o fim da vida e estão muito frustrados por causa disso. E os mais novos não percebem a sociedade que herdaram. É chinês, porque é que foi assim? E porque é que não foi diferente? E porque não podia ser muito melhor? E porque é que acabou por ser? E tal. E estar a explicar-lhes o que foi uma revolução, e estar a explicar o que foi uma mudança imposta pela descolonização. E, ao mesmo tempo, a criação de uma democracia sob controle militar, que ainda durou 8 anos. 8 anos. E depois explicar que a mudança da economia durou uma eternidade. Depois do 25 de Abril, durou 18 anos. Até à reprivatização. E que depois, e a integração europeia durou uma eternidade e foi feita a correr. Foi feita entre 80 e a integração no euro foi feita não em 50 anos como outros países, ou 40 anos como outros países, mas ricos ainda por cima, mas foi feita entre 86 quando entramos, assim negociámos, 86 e 98, 12 anos. E, portanto, isto cria instabilidades, desajustamentos, que se vêem territoriais, o despovoamento do interior, a concentração dos polos metropolitanos caoticamente constituídos, não planeados, o problema do desajustamento dos sistemas sociais perante a procura do ensino, do serviço de saúde, perante o aumento da procura, sobretudo no período em que a natalidade subia. Mas agora, no período em que não sobe, mas a velhice sobe, e, portanto, há cuidados continuados que pesam imenso nesses sistemas de segurança social e de saúde. Portanto, é outro país. Em muitas coisas melhora, a mortalidade infantil, o nível de escolaridade, a integração e a globalização, a integração e o cosmopolitismo, a forma de comunicação, etc. Noutras coisas, não direi pior, mas aquém das expectativas e, sobretudo, não acompanhando o ritmo dos outros que estão próximos de nós, no quadro mesmo da União Europeia. Um bocadinho isso. Faltam 8 minutos para terminarmos esta edição das Conversas de Esquina e para uma resposta relativamente rápida. Em algum momento desta história que conversámos aqui, nomeadamente na questão pós-revolução, houve alguma parte em que os portugueses podem se sentir traídos? Isso eu acho que toda a gente se sente um bocadinho traído. Eu há bocado disse. Porquê? Porque as revoluções, não há uma revolução, há várias revoluções. Por exemplo, aqueles de extrema-esquerda que sonharam uma certa revolução, que sentem-se traídos. O PC sente-se traído pela revolução que acabou por ser. Porventura, uma parte do PS mais radical também. Depois, muitos que sonharam uma reforma e uma velhice com um determinado nível de pensões e tal, porventura sentem-se traídos neste momento. Os jovens que acham que iriam ter expectativas de arranque de vida como tiveram aqueles que estavam na sua posição há 10 ou 15 ou 20 anos, sentem-se um bocado traídos. Portanto, numa sociedade que mudou tanto, ao mesmo tempo, em tantos aspectos da sua vida, e mudou tão rapidamente, há muita gente que, pelo meio, olha para aquilo que sonhou, olha para aquilo que esperou e se sente traída. E depois generaliza, porque olha para os partidos, e os partidos são velhos,
e olha para as formas de representação e parecem arcaicas, porque a democracia mediática deste tempo não tem nada a ver com o sistema político como ele funciona, que é um sistema pré-digital. Os partidos bem têm os sites e bem tentam adaptar-se e tal, mas o ritmo deles não é esse. E numa sociedade envelhecida, e depois há aquilo que eu acho que é um problema complicadíssimo, que há 2 países, o país velho e o país jovem, neste país novo e o país velho, que entre si comunicam mal, com discursos diferentes, com incompreensões recíprocas, e há ali um extrato intermédio que tenta evitar o deslaçar do tecido social. Portanto, há muitos problemas que fazem com que muita gente se sinta desajustada, indignada, frustrada ou traída. Ainda podemos ter esperança? Ai, sempre. A esperança faz parte da lógica da própria vida das sociedades. Quer dizer, há muita coisa boa que, entanto, foi feita. Há muita coisa boa que pode ser feita. Há por natureza, uma potencialidade que está nos mais jovens, tem sempre, normalmente, mais dinamismo que os mais velhos. Naqueles que têm um mundo mais amplo e, portanto, podem comparar e avançar com soluções diferentes. E há muita gente que hoje tem esse acesso que não havia há 10, há 15, há 20 anos, ou porque viaja e vai lá e se forma lá fora e volta e tal, ou porque circula na net, não é? E, portanto, há fatores de mudança óbvios que apontam para a esperança. Agora, há, de facto, um sistema político e social, em muitos aspectos, muito pesado, muito antigo e muito envelhecido, como a sociedade portuguesa, e que é difícil de mudar. E que é um obstáculo à mudança. E por isso é que se fala muito na reforma do sistema. A reforma do sistema não é apenas para encher a boca. Existe de palavras, existe de facto esse problema. Os partidos têm dificuldade em mudar, o sistema eleitoral tem dificuldade em mudar, a prática política em muitas coisas tem dificuldade em mudar, os parceiros económicos e sociais têm dificuldade em mudar, os grupos económicos têm dificuldade em mudar, e quando isso acontece há fenómenos de descompensação, de frustração, até de protesto na margem do sistema, e o sistema tem de olhar para isso e perceber que tem de mudar. Sérgio Conceição é o homem certo para liderar este novo Braga? O que é que eu hei de dizer? Está dito. Quer dizer, eu direi o seguinte: eu gosto de Sérgio Conceição, guardo recordações únicas. Aqueles 3 golos à Alemanha no Euro 2000, por exemplo. 2 golos à Alemanha, e isso vale uma vida. Agora, se me pergunta, eu teria preferido outro técnico. Dou-lhe um nome, por exemplo, Nuno Espírito Santo. Teria preferido, mas ele esteve à espera do Benfica e olha, não teve o Benfica e o Braga não teve Nuno Espírito Santo, mas é o que temos, é Sérgio Conceição, e é com Sérgio Conceição que o Braga tem que fazer uma temporada melhor do que a última. Mas é um homem do futebol? O professor Marcelo Rebelo de Sousa é um homem do futebol? É assim, eu vou dizer, do futebol, quer dizer, eu joguei futebol, enfim, como amador, em torneios estudantis. Depois o acaso quis que eu fosse diretor da Federação Portuguesa de Futebol. Sim. No início da Revolução, naquele tempo da Revolução, a representar a Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, onde eu nunca tinha estado, e nem sabia se tinha algum clube, depois vinha saber que tinha um angrense e tal, significativo. Na altura era tudo muito amadorístico e muito divertido, e guardo muito boas recordações desse tempo. Não tem nada a ver com este tempo. Havia uma Comissão Central de Árbitros totalmente independente da Federação, não havia liga, não havia o negócio do futebol, portanto era outro mundo. Gosto muito de futebol, gosto muito de apoiar a Seleção Nacional, gosto muito de apoiar o meu Braga, de que sou sócio desde miúdo. Agora, não perca a cabeça com o futebol e tenha a noção que muitas vezes o futebol é um mundo que gosta de estar à margem de tudo, nas regras, nos comportamentos, na economia, nas finanças, e isso não é bom porque não há mundos à margem num Estado de Direito Democrático, mesmo que seja o futebol. Como é que gostava de ser recordado pelos seus? Eu gostava de ser recordado, olha, um bom pai, um bom avô, um bom irmão, um bom amigo, um muito bom professor. E depois, se disserem, olha, também não era mau como comunicador, já. Para terminar, e em beleza, quem é Marcelo Rebelo de Sousa? Idoso, porque já tenho mais de 65 anos, católico, português, lusófono, pedagogo, que gosta de transmitir aquilo que sabe e gosta de aprender coisas. E eternamente jovem, eternamente não direi, mas muito jovem, quer dizer, ainda há coisas em que eu tenho, não sei se é bom, se é mau, um traço
À altura não havia juventude, chamava-se adolescência. Mas, enfim, um traço adolescente ou jovem, que às vezes funciona bem, às vezes funciona mal. É um lado de bom viva. Muito obrigado, Marcelo Rebelo de Sousa, pela sua companhia. Ruben, e foi um até prazer. Uma próxima ocasião. Boa sorte aqui para esta sua aventura. Muito obrigado, professor Marcelo Rebelo de Sousa. Foi um verdadeiro prazer também tê-los aí desse lado para esta última entrevista, antes das férias. Muito obrigado pela vossa companhia. Boas férias até setembro. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Vem dar uma voltinha na minha lambrita e deixa de pensar no tal Vilela, que tem carro e barco à vela. O pai tem, a mãe também, que é tão sempre a preceito. Cá para mim no meu conceito, se é tão e tem que ter algum defeito. Vem dar uma voltinha na minha lambrita, vê só como é bonita, é vaidosa, a rodinha mais vistosa, deixa um rasto de cometa, é baixinha mas depois parece feita para dois, sem falar nos etcéteras que fazem de nós heróis. Eu sei que tem um estilo gingão, a volta e meia vai ao chão, a quando faz de cavalinho, mas depois passa-lhe a dor, endireita o guiador e regressa de beicinho para o pé do seu amor. Vem dar uma voltinha na minha lambreta, eu juro que guio devagarinho, tu só tens de estar juntinho, por razões de segurança, e se a estrada nos levar noite fora até ao mar, paro na beira da esperança com a luzinha a lumiar e deixa de